Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 32. Livro do profeta Jeremias, capítulo 32. Verso 27. Jeremias 32, verso 27. A palavra do Senhor nos diz assim: Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Vamos ler mais uma vez? Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Vamos orar? Espírito Santo de Deus, nós queremos realmente inclinar o nosso coração ao Senhor e dizer que realmente dependemos de Ti para tudo e para todas as coisas. E esse momento, Pai, ele só tem significado e terá importância nas nossas vidas se o Senhor, ó Pai, edificar essa palavra. Se o Senhor, ó Pai, transformá-la realmente em algo que venha produzir frutos nas nossas vidas, porque reconhecemos que sem o Senhor é impossível, Pai, é impossível conduzirmos as nossas próprias vidas, encontrarmos liberdade, libertação. Por isso, Espírito Santo, vem nessa hora sobre as nossas vidas. Eu oro por cada um dos teus filhos que estão expostos a esta palavra a partir de agora. Que a tua presença invada esses lares, que a tua presença encha a vida dos teus filhos, que a tua presença venha ministrá-los a partir dessa palavra, em nome de Jesus. E tudo aquilo que queira se levantar contra a proclamação da tua palavra, na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu declaro, caia por terra agora, em nome de Jesus. Que somente a sua voz, Espírito Santo, seja ouvida por todos nós hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém? Eu queria que você ficasse com a sua Bíblia aberta em Jeremias capítulo 32, ok? Fique aí porque nós vamos trabalhar esse texto durante a mensagem. Queridos, Jeremias aqui, ele tinha profetizado os 70 anos do cativeiro da Babilônia. O texto do profeta Jeremias está atrelado a essa profecia, a essa principal profecia do cativeiro babilônico, daquilo que Deus iria fazer com o povo de Israel. E a profecia era de que Jerusalém seria sitiada e destruída pelos babilônicos. E sabe o que acontece logo depois disso? Jeremias vem, profetiza, Jeremias vem e diz que vai acontecer o cativeiro babilônico, que eles vão entrar numa crise terrível, durante 70 anos eles seriam escravos na Babilônia, e logo depois de ele profetizar o que Deus havia dito para ele profetizar, ele então é preso. Sabe o que acontece? Jeremias é preso. Olha comigo Jeremias 32, versículo 3. Zedequias, o rei de Judá, havia aprisionado Jeremias, acusando-o de fazer a seguinte profecia: o Senhor entregará a cidade nas mãos do rei da Babilônia, e este a conquistará. Pense comigo, querido, logo depois de você profetizar algo que o próprio Deus havia dito para você profetizar, de repente o rei, aquele governante da época, quem era a autoridade da época, não gosta da profecia, não entende como algo que ele deveria viver, e ele vai e prende o profeta Jeremias. Jeremias é preso por causa da palavra profética que ele liberou. Eu quero começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você está disposto a ser preso pela verdade do Evangelho? Você está disposto a ser ridicularizado pela verdade do Evangelho?
Você está disposto a enfrentar desafios, afrontas pela verdade do Evangelho? Você está disposto a não ser taxado como alguém legal, alguém bonzinho, alguém politicamente correto pela verdade do Evangelho? Você está disposto a fazer aquilo que Deus te pedir para fazer, a despeito do que as pessoas vão dizer, vão falar, a despeito das afrontas, adversidades e tribulações que porventura possam vir? Queridos, nós estamos sendo chacoalhados por Deus nesse tempo, para que justamente nós tenhamos posicionamentos diante de uma sociedade que está caída, diante de uma sociedade que está vivendo uma perversidade como nunca antes, diante de uma sociedade que não quer aquilo que Deus quer para ela. E como eu e você vamos nos posicionar diante dessa sociedade? O Senhor está chamando a sua igreja para de fato ser a igreja que esse mundo precisa que ela seja, para que justamente a verdade do Evangelho seja proclamada e dita, e as pessoas ouçam aquilo que Deus quer que elas ouçam. Você está disposto a perder os seus amigos por causa de uma verdade de Deus para você? Você está disposto a ser afrontado por causa de uma palavra de Deus para você? Você está disposto a enfrentar o seu chefe, a enfrentar os seus amigos de trabalho, de faculdade, por causa de um posicionamento que Deus está pedindo para você ter? Jeremias não titubeou, Jeremias não negociou a palavra, Jeremias não se preocupou se iria ou se não iria ser preso. Ele era um porta-voz da vontade de Deus e ele proclamou o que tinha que ser proclamado, a despeito do que as pessoas pensariam, a despeito do que as pessoas diriam. Ele foi o profeta que a nação precisava que ele fosse naquele momento. O Senhor espera de mim e de você posicionamentos, mas muitas vezes eu não quero me posicionar, e eu estou falando de mim mesmo, queridos. Muitas vezes eu sou conduzido por um sentimento de alma em não querer me posicionar, para não enfrentar as situações que porventura possam vir pelo meu posicionamento. Ser um profeta de más notícias não é bom. Ser um profeta de notícias que você sabe que as pessoas não querem ouvir não é bom. Ser um profeta de notícias que uma sociedade, uma geração não quer ouvir, não é bom. Você está disposto a jogar por terra a sua reputação? Você está disposto a jogar por terra o que as pessoas pensam de você, para não abrir mão da verdade do Evangelho? O Senhor está levantando uma igreja que não está preocupada com o que o mundo vai dizer, está única e exclusivamente preocupada com o que Deus vai dizer e com o que Ele pede para que eu e você digamos. Eu creio nesse tempo, eu creio nessa igreja, eu creio que é isso que Deus espera de nós. E eu fico olhando para a realidade de Jeremias, querido. Poxa, Deus, eu só estou fazendo a tua vontade, olha o que acontece comigo. Eu só estou fazendo a tua vontade e o rei de Judá vem e me prende por isso. Porque ele não gostou da profecia que o Senhor pediu para que eu desse. Da profecia que o Senhor pediu que eu entregasse. Onde estão os homens e mulheres de Deus que não retrocederão diante das afrontas de Satanás, diante das afrontas de uma sociedade que não quer aquilo que Deus quer para ela? Aonde estão os homens e mulheres de Deus que não retrocedem diante do perigo, diante da maldade, diante das adversidades? Aonde estão? Eu creio que existe uma igreja que está disposta a viver isso. Eu creio que você está sendo levantado por Deus para ser essa igreja numa geração que não está entendendo o que Deus quer para ela. A crise estava instalada, Jeremias estava preso, Jerusalém seria sitiada, destruída. Eles passariam 70 anos na Babilônia.
Queridos, às vezes eu e você não nos posicionamos com coisas pequenas. Aceitamos pessoas falarem de coisas ao nosso redor que não condizem com a verdade do Evangelho. Aceitamos pessoas negociarem coisas básicas ao nosso redor e não nos posicionamos, porque não queremos ser taxados como chatos, não queremos ser taxados como pessoas que são quadradas, que não são legais. Às vezes situações pequenas ao nosso redor, a gente se torna conivente, porque tem medo de perder o vínculo com essas pessoas. Nós vivemos numa geração preocupada demasiadamente com o que o outro pensa. Nós estamos sendo regidos, muitas vezes, pelas verdades das pessoas, pelas idealizações das pessoas, e não pela verdade do reino, e não pela verdade de Deus. Estamos sendo guiados pelas opiniões, estamos sendo guiados pelas ideias do mundo, estamos sendo guiados pelos posicionamentos mundanos, e não pela verdade do Evangelho. Aonde estão os Jeremias dessa geração? Jeremias não negociou a palavra, mesmo sabendo que poderia ter implicações a respeito dela, por causa dela. A crise estava instalada. O que fazer numa situação como essa de crise? O que fazer num tempo de crise? Jeremias estava ali, não bastava ele ter que passar pelos 70 anos da Babilônia, não bastava ele ver a sua cidade ser sitiada, ser destruída, ele é preso também. Tem alguém que por causa dessa crise pequena, diante da que Jerusalém passou, foi preso? Porque decidiu se posicionar? Não que eu saiba, pelo menos, nenhum de nós. Mas pensa na realidade de Jeremias. Além de ter que viver toda aquela situação destrutiva, ele estava preso por uma coisa que ele não deveria ser preso. Ele só estava falando o que Deus pediu para ele falar. E o que fazer no momento de crise? Eu quero desenrolar minha palavra a partir desse capítulo 32. Do que Deus pede para Jeremias nesse contexto de crise. Do que Deus diz para Jeremias depois de ele ter proclamado os 70 anos de cativeiro. A primeira coisa que Deus pede para Jeremias é que ele venha comprar um campo, um terreno. E é o que eu quero dizer para você. Compre um terreno nessa crise. Compre um terreno. Compre um terreno. Espera aí, pastor. Comprar um terreno? É hora de comprar um terreno, pastor? É hora de reter, é hora de guardar, é hora de ver como que vai ficar a situação, não é hora de comprar terreno, pois eu estou dizendo, pela palavra de Deus, compre um terreno. Foi o que Deus disse para Jeremias. Compre um terreno. Vá comigo no capítulo 32, do verso 6 a 9. E Jeremias disse: o Senhor dirigiu-me a palavra nos seguintes termos: Anameel, filho do teu tio Salum, virá ao teu encontro e dirá: compre a propriedade que tenho em Anatote, porque, sendo o parente mais próximo, você tem o direito e o dever de comprá-la. Conforme o Senhor tinha dito, meu primo Anameel veio ao meu encontro no pátio da guarda e disse: compre a propriedade que tenho em Anatote, no território de Benjamim, porque é seu o direito de posse e de resgate. Compre-a. Então compreendi que essa era a palavra do Senhor. Assim comprei do meu primo a propriedade que ele possuía em Anatote, pesei a prata e lhe paguei 17 peças de prata.
No meio da crise, no meio do caos, Jeremias preso. No meio da adversidade, no meio da contenda, no meio de uma pandemia. Jeremias, naquela situação, Deus vem e fala para ele: compra um terreno, compra uma propriedade. Deus dá uma direção para Jeremias: comprar um terreno numa terra que seria devastada pela Babilônia. Espera aí, você recebe uma profecia, e a profecia é de que tudo vai ser devastado, tudo vai ser destruído. Então pense aqui, vamos pensar na nossa realidade regional aqui, local. Curitiba, Deus vem e fala que Curitiba vai ser devastada, destruída, tudo vai acabar, vão destruir tudo, derrubar os prédios, isso e aquilo. Babilônia vai tomar posse da cidade, todos os curitibanos vão ser levados cativo. E de repente Deus vem e fala para nós: compra um terreno. Compra um terreno em Anatote. Olha aqui para mim, quem compraria do ponto de vista humano um terreno numa terra que seria devastada? Quem compraria uma propriedade numa terra que seria destruída? Quem compraria um terreno numa terra que você não poderia estar e usufruir dele porque teria que passar 70 anos em outro lugar preso cativo? Quem compraria? Ninguém, pois é, mas é isso que Deus pede para Jeremias. Compra um terreno, Jeremias. O que você faria? O que você diria? Como você se comportaria diante de uma palavra dessa, de um comando desse para você de Deus? Jeremias vai e compra o terreno. Comprar um terreno numa terra que seria devastada, que seria destruída, que seria comprometida. Quem faria isso? Jeremias faz isso. Quem compra um terreno em tempos de crise? Alguém que está disposto a obedecer à voz de Deus, em primeiro lugar isso. Alguém que está disposto a ir para além das realidades naturais e humanas. Alguém que está disposto a não caminhar no solo humano, mas decidiu caminhar nas alturas, decidiu caminhar nas verdades da palavra de Deus. Alguém que decidiu viver uma vida no sobrenatural e não no natural. Jeremias compra. Alguém que está disposto a ouvir a voz de Deus, mas não tem lógica comprar um terreno nessa época. Não tem lógica fazer isso nessa época. Queridos, eu e você não vivemos pela lógica, vivemos por fé. Eu e você não vivemos pelas realidades dessa terra, vivemos pelas realidades eternas. Eu e você não vivemos pelas coisas desse mundo, vivemos pelas coisas do céu. Eu e você não vivemos pelas notícias dos governantes dessa terra, vivemos pelas notícias do grande eu sou, o governante de toda a humanidade. Não tem lógica, pastor. Quanta coisa Deus te pediu para fazer nesse tempo de crise que não tinha lógica? Será que Deus te pediu para fazer alguma coisa nesse tempo de crise que não tinha lógica? Qual foi o teu posicionamento diante dessas palavras de Deus para você? Queridos, as pessoas que eu vi crescer espiritualmente, as pessoas que eu vi sair de um nível para ir para outro, as pessoas que eu vi alcançarem profundidades sobrenaturais, profundidades imensas na vida delas, foram pessoas que foram para além da lógica. Foram pessoas que tiveram posicionamentos além da lógica. Foram pessoas que tiveram posicionamentos além da realidade natural. Foram pessoas que não olharam para a crise, olharam para Cristo. Compra um terreno. Tenho visto que o problema de muitos não está, às vezes, em ouvir a voz de Deus. Porque Deus não precisa de mim para falar com você. Deus não precisa de mim para falar com você. Você tem a oportunidade de ouvir Ele sozinho. Todos nós que somos convertidos, estamos convertidos, temos o Espírito de Deus, Ele fala conosco. Agora eu tenho percebido que o problema não está em Deus falar e não está em eu e você ouvirmos.
O maior problema está em eu e você obedecermos o que Deus pediu para nós fazermos. Porque Deus tem falado, queridos. Deus tem dito tantas coisas para as nossas vidas, para as nossas famílias. Deus não tem parado de falar. Deus não se calou. Deus não parou de se relacionar comigo e com você. Então aonde está o problema? Se o problema não é ouvir os comandos de Deus, se o problema não é ouvir a voz de Deus, se o problema não é ouvir o que Deus quer de nós, aonde está o problema? O problema está em obedecer, porque muitas vezes os comandos de Deus são ilógicos. Muitas vezes os comandos de Deus não têm sentidos naturais, não faz sentido. E aí a gente entra no campo das conjecturas, aí a gente entra no campo da humanidade, aí a gente começa a tentar entender algo que é eterno, que é sobrenatural, e a Bíblia diz que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. E a gente tenta entendê-las naturalmente. Porque Deus fala e Ele é Espírito. E a gente quer pegar aquilo que Ele fala e tentar entender naturalmente, humanamente. E sabe o que acontece? Não entendemos. E por não entender, não fazemos. Então o problema não está em ouvir a voz de Deus. O problema está em ter um posicionamento claro a respeito do que Deus disse. Deus diz para Jeremias: compra um terreno nessa terra que vai ser destruída. Ninguém sabia mais a respeito da realidade do que viveria Jerusalém do que Jeremias. Ele tinha recebido a profecia. E ele era o porta-voz dessa mensagem. Você olha para a bolsa de valores e de repente Deus fala: compra aquela ação. E você olha para a realidade, está de brincadeira, essa não é época de mexer com isso. Não é época de fazer isso. Não é época de dar esse passo. Não é época de tomar essa atitude. A gente conjectura, porque realmente, humanamente não tem lógica. Compra um terreno. Quem está disposto a ter um memorial das palavras de Deus para suportar os tempos de crise? Sabe quem vai resistir a essa crise pequena que estamos vivendo? Aqueles que não negociam as palavras de Deus. Aqueles que não retrocedem a respeito do que Deus um dia disse. Olha o motivo pelo qual Deus pede para Jeremias comprar o terreno, a propriedade. Jeremias capítulo 32, verso 24 a 25 diz assim: as rampas de cercos são erguidas pelos inimigos para tomarem a cidade, e pela guerra, pela fome e pela peste. Ela será entregue nas mãos dos babilônios, que a atacam. Cumpriu-se aquilo que disseste, como vês. Ainda assim, ó soberano Deus, tu me mandastes comprar a propriedade e convocar testemunhas do negócio, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Olha aqui, Jeremias compra a cidade, ou Jeremias compra a propriedade, compra o terreno. E depois de ele, querido, ele lavra a escritura, ele prepara, vai no cartório, tem testemunha, ele faz tudo como precisava ser feito. Tudo como Deus disse para ser feito. Depois que ele faz tudo, ele ora para Deus. Ele conversa com Deus, porque ele é homem, como eu e você. Ele diz: Deus, beleza, eu fiz, obedeci, está aqui, está decretado, está comprado, está feito. Mas Deus, a cidade será sitiada. Você me pediu para comprar algo, embora a cidade esteja entregue nas mãos dos babilônios. Por quê, Deus? Ele quer entender o motivo. Ele quer compreender o propósito.
E não tem problema de eu e você, às vezes, nos colocarmos diante de Deus e falar assim: beleza, Deus, eu obedeci, porque eu não negocio a tua palavra, eu não negocio a tua voz, eu não negocio os teus comandos, mas eu quero agora entender o motivo pelo qual o Senhor me pediu isso. Se o Senhor quiser dizer, beleza, senão eu só vou caminhar para uma terra que o Senhor vai me mostrar. Mas se o Senhor quiser me dizer, me diz. E olha o que diz no verso 42 e 44. Assim diz o Senhor: assim como eu trouxe todas essas esta grande desgraça sobre este povo, também lhes darei a propriedade que lhes prometo. De novo serão compradas propriedades nessa terra, da qual vocês dizem: é uma terra arrasada, sem homens nem animais, pois foi entregue nas mãos dos babilônios. Propriedades serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, nas cidades de Judá e nas cidades dos montes de Cefelá e no Neguebe, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor. Queridos, olha a bondade de Deus para com a nação de Israel e para com Jeremias. O que eu quero? Eu quero que você compre o terreno, e ele será por sinal. Você está comigo nisso, Jeremias? Sim, Senhor, eu compro. Então, esse é o sinal de que um dia essa crise vai acabar, um dia a Babilônia vai liberá-los, um dia o cativeiro vai se findar, e vocês vão voltar para esta terra, e novamente vão comprar terrenos, vão lavrar as escrituras, vão fazer tudo o que precisa ser feito, porque eu os restaurarei novamente. Deus estabelece o decreto de crise, mas diz que tem um propósito de restauração, e o terreno para Jeremias é o sinal, é o memorial de que um dia ele voltaria para Jerusalém, de que um dia novamente ele habitaria naquela terra, de que um dia novamente ele viveria a prosperidade, de que um dia novamente as coisas voltariam ao normal, e muito mais do que isso, eles viveriam níveis ainda mais profundos de prosperidade naquele lugar, porque era o Senhor quem estava dizendo. E para se resguardar no tempo da crise, Deus fala para ele: compra o terreno. Porque toda vez, Jeremias, que você estiver na Babilônia, toda vez, Jeremias, que você estiver aí no meio da pandemia, no meio do processo que você está submetido, você vai se lembrar do terreno que você comprou lá em Jerusalém. Você vai se lembrar daquele terreno e vai trazer a memória de que um dia você vai voltar para lá, de que um dia aquela terra novamente será próspera, de que um dia novamente aquele lugar será habitado, de que um dia novamente eu vou derramar do meu espírito naquele lugar sobre o meu povo. Queridos, aonde estão os memoriais, que são as palavras de Deus para você se sustentar no meio da crise? Nós precisamos, a respeito das palavras de Deus, comprá-las de fato. Comprar fala de uma negociação que decidimos ter com Deus a respeito do que Ele falou. Não é uma palavra que veio: beleza, Deus, beleza, eu guardo aqui na gaveta, um dia, quem sabe, talvez, o Senhor vai cumprir. Não, alguém que compra uma palavra é alguém que paga um preço por ela, é alguém que não negocia, é alguém que escreve, é alguém que compartilha com o outro, é alguém que traz testemunhas para perto, para realmente solidificar aquela aliança, para que pessoas também saibam daquilo que um dia Deus vai fazer. Porque no momento da crise, porque no momento da adversidade, porque no momento da contenda, porque no momento da pandemia, eu comprei uma palavra, eu comprei um terreno, e eu sei que o meu Redentor vive e um dia me fará voltar para essa terra. Aonde estão os memoriais? Aonde você colocou os memoriais? Aonde estão as palavras de Deus para você? Se Ele disse, Ele é fiel para cumpri-las, querido. Se Ele falou, lembre-se, pega a escritura. Está aqui o terreno comprado. O meu Deus disse que um dia voltaríamos para Jerusalém, e vamos voltar. Tenho testemunhas.
É claro que no meio do processo dos 70 anos, nós vamos titubear em algum momento, querido. Vamos balançar em algum momento. Vamos, às vezes, permitir que a nossa alma se abata. Para onde voltamos? Para as palavras compradas, para os terrenos comprados, para as propriedades compradas, para aquilo que Deus nos disse um dia. Aonde estão as suas memórias? Aonde estão os terrenos de Anatote? No tempo de crise, o que te sustenta são as palavras de Deus. É por isso que você não pode desprezá-las. O que Deus tem dito nesse tempo de crise? A palavra dele para você hoje é: compre o terreno, volte aos memoriais, não negocie aquilo que um dia eu disse para você. Queridos, estamos em 3 meses e pouquinho de crise. O povo judeu passou 70 anos. 70 anos na Babilônia. O que Deus te disse antes da pandemia, o que Deus te disse dentro do contexto da pandemia, precisamos comprar essas palavras de fato e de verdade, não negociá-las na hora que as mentiras vêm, na hora que as injustiças aparecem, na hora que as notícias ruins chegam. O que Deus te disse a respeito da sua família, o que Deus te disse a respeito dos seus filhos, o que Deus te disse a respeito do seu negócio, o que Deus te disse a respeito do seu futuro, o que Deus te disse a respeito do ministério. Para onde eu vou? Quando nada me mostra que alguma coisa boa vai acontecer. Para onde eu vou quando nada aparentemente ao meu redor está me mostrando que vamos sair dessa? Porque quando voltamos para presencial, de repente retrocedemos. Quando achamos que vai melhorar, de repente multiplicamos a quantidade de infectados. E aí, para onde vamos? Diante de tantas incertezas, diante de tantas notícias ruins. Estamos no período laranja, será que vamos para o vermelho? Será que vamos para o lockdown? Não sei, o que eu sei é que eu tenho um terreno comprado e um dia eu vou voltar para esse lugar de felicidade, de plenitude e de prosperidade. Para de ficar esperando do governo uma solução, para de ficar esperando do GRECO uma solução, para de ficar esperando do Ministério da Saúde uma solução, para de ficar esperando dos Estados Unidos uma solução. É Deus quem está no controle de todas as coisas, e se Ele nos deu uma palavra, Ele é fiel para cumpri-la. Se Deus disse que vamos viver o avivamento, vamos viver, querido. Se tudo isso vai servir para reajustar a rota, para alinhar tudo, amém, glória a Deus, porque o que eu quero é o avivamento de Deus. Se Deus disse que tem solução para a minha vida, para as minhas mazelas, para as coisas ainda que eu tropeço, eu vou crer, porque eu tenho um terreno comprado com Ele, e Ele me disse que isso acabaria, então um dia vai acabar, e eu não negocio isso em hipótese alguma, porque foi Ele quem disse: eu tenho um terreno comprado. Aonde estão os memoriais? Jeremias compra o terreno naquela época de crise. Nada melhor do que eu e você termos palavras de Deus nesse tempo de crise. E é talvez por isso que Ele te levou para um lugar de reclusão, como Jeremias foi para a prisão. Porque foi na prisão que Deus falou para ele comprar o terreno. Então é nesse tempo de prisão que nós temos oportunidades para ouvirmos a Deus. Coisas que talvez até então não ouvimos. Coisas que talvez até então não chegou aos nossos ouvidos espirituais. É a hora de ouvirmos Deus, querido. Porque Deus está falando, Ele não para de falar com o seu povo, Ele insiste, e não vai parar de insistir até que eu e você entendamos. Compre o terreno. Lembra do terreno. Volte para o terreno. Está aqui, estou com a escritura.
O que garante para você de que você é um proprietário de uma casa, de um terreno? Hein, querido? Você falar para todo mundo, é meu. Legalmente isso justifica alguma coisa? Legalmente isso diz alguma coisa? Não, é meu, esse templo aqui é meu, está no meu nome. Mas aonde está a prova? O que eu quero é a Escritura. É a Escritura. E qual é a Escritura para mim e para você a respeito dos planos, dos objetivos de Deus? A palavra que Ele disse. Que eu e você não negociamos. Que eu e você não podemos negociar. Está aqui, o terreno é meu. Um dia eu volto. Eu vou construir uma bela casa naquele lugar. Comprar o terreno é crer no poder da oração. Ei, por que isso, Deus? Como assim? Comprar o terreno é crer no poder da oração. Sabe o que significa Anatote, que é o lugar aonde Jeremias comprou o terreno? Respostas à oração. É o significado hebraico da palavra Anatote. Respostas à oração. Compra um terreno, quem não abre mão da oração. Quem não abre mão de que Deus responde a oração. Quem não abre mão da verdade do princípio da oração. Se Deus nos levou para um lugar de prisão, de reclusão, o que estamos fazendo com esse tempo? Como estamos aproveitando esse momento? Estamos orando, querido. O que eu vejo em alguns casos são pessoas que deixaram de fazer aquilo que antes desse tempo faziam. Anatote significa eu creio no poder da oração. Então durante esse tempo eu vou ser sustentado pela oração. Durante esse tempo eu creio que Deus está me ouvindo. Apesar de eu não estar vendo nenhuma mudança aparente, o Senhor está comigo. O Senhor não abriu mão da minha vida. O Senhor não abriu mão da minha família. Ele continua a me resguardar. Ele continua a ter um plano excelente para mim. E eu não paro de orar, porque eu creio que o meu Senhor está ouvindo. Ele é fiel para responder, suas orações estão sendo ouvidas nesse tempo. Deus não está de olhos nem ouvidos fechados para a sua súplica. Compre diariamente o campo de Anatote. Compre diariamente. Eu vou aqui. Estou comprando mais uma vez. Através da minha súplica, através da minha oração. E eu creio que o meu Senhor responderá. Eu creio que Ele está ouvindo. Eu creio que Ele está atento. Eu creio que Ele não fechou os olhos e nem os ouvidos para aquilo que eu estou falando. Para aquilo que eu estou vivendo. Tudo que o diabo quer nesse tempo, querido, de crise, é te manter num lugar de confusão, para que você não venha fazer aquilo que de maior valor você pode fazer, que é orar, buscar a Deus, se relacionar com Ele, ter intimidade, verbalizar para Ele as suas necessidades, permitir que Ele te use para interceder, para clamar. Anatote, respostas à oração. Deus está desesperado para responder às nossas orações. Mas para que Ele as responda, é necessário que elas sejam feitas. É necessário que elas sejam feitas. Pague o preço por esse terreno, querido. Não negocie os seus momentos com Deus, Ele está ouvindo. Pague o preço. Pague o preço da compra diária desse terreno, da compra diária desse tempo com Deus. Pague o preço.
pague o preço que for, mas eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso me reinventar, porque a palavra do momento, se reinventar. O que eu preciso é me reinventar, e olha aqui, se reinvente, mas se reinvente debaixo da direção de Deus, se reinvente debaixo de oração, se reinvente debaixo de relacionamento com Deus, se reinvente debaixo daquilo que Deus está dizendo para você fazer. Porque eu creio em ideias que estão vindo nesse tempo por causa de oportunidades que nós estamos dando para Deus de falar conosco. Porque muitas das ideias que estão vindo, as que são do céu, as que são boas, poderíamos talvez ter ouvido antes, mas não paramos, porque estávamos atrelados a um sistema, estávamos atrelados a uma rotina de vida, estávamos aqui tão muito bem encaixados, muito bem solidificados. Então, teoricamente, eu não precisava perguntar nada para Deus, mas quando paramos e perguntamos, de repente Deus vem e fala. Por quê? Porque Deus responde a oração. Porque Deus está atento para responder às nossas orações. Pague o preço pela oração, Deus está ouvindo. Quarta coisa, compra o terreno. Quem sabe que nada, quem tem convicção que nada, absolutamente nada, é impossível para Deus. Jeremias comprou o terreno porque sabia quem Deus era. Jeremias comprou o terreno porque sabia que nada era impossível para Deus. Jeremias comprou o terreno, pagou o preço, chamou testemunhas, deu a cara para bater, jogou a reputação por terra. Eu imagino de repente ele comprando, as pessoas ao redor falando, se é isso que vai acontecer que você profetizou, porque você está comprando. Jeremias deu a cara para bater e falou assim: eu compro porque eu sei que nada é impossível para o meu Deus. Eu não negocio as palavras, eu não paro de orar, eu não paro de crer, porque eu sei que nada é impossível para o meu Deus. Jeremias 32, 27 diz assim: eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Olha aqui, quem tem que responder essa pergunta sou eu e você. É Deus nos perguntando hoje: há alguma coisa difícil demais para mim? Ele pergunta para mim e para você. Jeremias respondeu e comprou, querido. A resposta de Jeremias não foi só: ei, eu sei. Não, ele foi e comprou. Olha o quanto eu sei. Olha o quanto eu tenho convicção nisso. Olha o quanto eu tenho certeza de que nada é impossível para ti. Estou pagando o preço, estou dando a cara para bater. Estou aqui fiel, temente, não retrocedendo, porque eu sei que nada é impossível para ti. Jeremias entendia isso. Deus está perguntando para nós hoje: existe alguma coisa difícil demais para mim? Será difícil para Deus reverter toda essa situação? O que você tem para dizer? Você crê que num estalar de dedos, como Thanos, as coisas podem mudar? Porque aquilo lá é ficção, mas você crê que Deus pode fazer isso? Não? Ó. Assim como apareceu do nada, Deus pode dissipar isso do nada. Assim como aparentemente as coisas ruíram nesse tempo, Deus pode construir do dia para a noite, sim ou não? Ele criou o mundo em 7 dias, em 6 dias. Há alguma coisa difícil demais para mim? O Senhor pergunta para nós. Então assim, por mais que você não enxergue perspectiva para o seu futuro, por mais que as incertezas estão tão grandes que você, ao olhar para frente, você dá aquela balançada porque não tem certeza de nada. Nessa hora o Senhor te convida a olhar para o campo que você comprou, olhar para a palavra de Deus, para a palavra dele e crer que Ele pode todas as coisas e que nada é impossível para Ele. Pastor, eu perdi demais nessa pandemia com o meu negócio. Estou perdendo demais, não sei se vou me reestruturar. Queridos, você pode perder tudo. Terminou, se Deus te dá uma palavra que veio do céu para a terra,
E você recupera tudo em menos tempo do que o tempo que você perdeu, porque nada é impossível para Deus. Pastor, eu perdi a minha família, eu perdi o meu filho, eu perdi isso e aquilo, olha aqui para mim. Se você não negociar, se você comprar o campo, se você permanecer, Deus pode mudar. E realmente, como num estalar de dedos, Ele pode trazer uma convicção, Ele pode restaurar aquilo que aparentemente não tinha mais solução. Por quê? Porque nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele, nada é impossível para o meu Deus, para o nosso Deus. Ele é dono de tudo e de todas as coisas. O texto diz: eu sou o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Na minha mão está o poder e a autoridade. Nada é impossível para mim. Eu vou restaurar a sorte. A palavra de Deus para mim e para você é essa, querido. Ele vai restaurar a sorte. Eu não estou aqui para ser só alguém que quer trazer um afago para a sua alma batida. Eu não estou aqui para trazer só um alento para a sua família que de repente está desestruturada. Eu estou aqui para trazer a palavra de Deus. Se você não negociar a palavra de Deus, porque eu sei que Ele já te disse tantas coisas, você vai sair desse tempo muito melhor do que como entrou. E vai viver coisas que nunca imaginou que viveu. Por quê? Nada é impossível para Deus. Nada é impossível para Ele. Quantas vezes no meio da crise o diabo vem com as suas afrontas e mentiras dizendo: vai ruir, agora não sai. Agora você não vai, agora você não vai conseguir, agora não tem mais jeito, agora você deu uma titubeada, pisou na bola, retrocedeu, não vai mais acontecer aquilo que você imaginou. Eu quero dizer, olhe para as palavras, para os memoriais, para os terrenos de Anatote e creia que nada é impossível para Deus. Eu creio nos de repente de Deus. Porque às vezes Deus vem de repente no sentido assim de não ter nenhum sinal aparente, de repente Ele vem. Ou de repente o sinal é só uma pequena nuvem. Mas eu já creio que uma grande chuva virá sobre mim, uma grande chuva virá sobre a nação, uma grande chuva de Deus virá sobre a terra. Porque eu não negocio os pequenos sinais de Deus, mas às vezes eu e você nem uma pequena nuvem temos. Para onde vamos? Para onde iremos? Para as palavras, para os memoriais. E eu creio que de repente, como aconteceu em Atos capítulo 2, eles não sabiam exatamente o tempo, mas de repente veio o Espírito Santo, querido. É claro que o de repente não aconteceu sem nenhum posicionamento prévio. Não fique esperando um de repente de Deus, você estando avoado em Nárnia o tempo todo, achando que nada está acontecendo, que está tudo bem. Não, mas o de repente acontece para aqueles que estão ali, que não negociaram a palavra, que estão permanecendo na oração, como eles estavam em Atos capítulo 2, e de repente veio um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa. Ah, como eu creio nos de repente de Deus. Ah, como eu creio que aquilo que estamos semeando em oração, aquilo que semeamos em vigília, aquilo que semeamos no secreto, aquilo que semeamos toda sexta-feira, aquilo que semeamos em intercessão, de repente veio um som como de um vento impetuoso. Vai vir, porque o meu Deus diz que virá, e tudo é possível ao que crê. Tudo é possível para Deus. Se você crê nessa palavra, se coloque em pé aí. Pelo menos aqui de novo, vou falar com o povo, né? Pode vir, banda. Olha aqui para mim.
Tem alguns terrenos que foram comprados, mas que foram esquecidos. Nós temos um terreno aqui atrás que foi um tempo estacionamento da igreja. Depois que ficou ali para alugar, não alugava. Sei que a gente passou um tempo ali, um pouco tempo atrás, e o terreno estava com mato até em cima. Isso é sinal de que um terreno foi deixado ali, desprezado, esquecido. Acho que no último mês eles fizeram uma limpa geral, porque ele foi lembrado e foi colocado novamente para alugar. Com certeza o dono está com aquela expectativa, em algum momento vai alugar, porque esse terreno é uma propriedade que eu tenho para me dar lucro, para me dar benefícios. Tem terrenos que foram comprados, que você tem a escritura, mas que de repente foram esquecidos, foram abandonados. Sabe aquele terreno lá de herança do vô, lá de Antonina? Está esquecido. Lá de Joinville, que está esquecido. Sabe o terreno que está crescendo mato? É hora de a gente voltar para ele, limpar todo o mato. E lembrar e se posicionar diante daquela verdade, diante daquela palavra. E dizer, tudo é possível para o meu Deus. Tudo é possível. Se ele me disse que um dia habitaria nessa terra, quantos terrenos de Deus, queridos, eu tenho na minha vida? Quantos terrenos de Deus foram comprados por mim, pela pastora Ana, por nós como família? É hora de nós pegarmos novamente esses terrenos, é hora de nós limparmos esses terrenos, é hora de nós olharmos para as Escrituras, é hora de nós olharmos para o que foi escrito e declarar: nada é impossível para o meu Deus. Aquilo que um dia Ele disse que faria, Ele vai fazer. Aquilo que um dia Ele disse que aconteceria, vai acontecer. Aquilo que um dia Ele, a partir de um posicionamento teu, liberou sobre a tua vida, vai acontecer, porque o meu Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Vai acontecer, porque nada é impossível para Ele. Eu sei que durante a caminhada, às vezes nós vamos nos esquecendo, diante das afrontas, tribulações, angústias, somos jogados de um lado para o outro pela tempestade, ficamos com a cabeça bagunçada e nos esquecemos dos terrenos que um dia compramos. O que o Senhor diz hoje para você: volte. Volte a esses terrenos, pise nele, limpe esse terreno e declare ali profeticamente: nada é impossível para o meu Deus. Se Ele falou, Ele vai cumprir, querido. Se Ele disse que restauraria, Ele vai restaurar. Se Ele disse que nos levará de volta ao lugar da onde Ele nos tirou e nos permitirá vivermos coisas infinitamente maiores, Ele fará. Nada é impossível para o nosso Deus. O que você pensa estar destruído hoje, basta uma palavra, amanhã está de pé. Porque nada é impossível para o meu Deus.
que você pensa que acabou, o que você pensa que não tem mais jeito, basta um agir de Deus e tudo se transforma. Porque nada é impossível para Ele. Pai, nós olhamos para os memoriais nesse dia, porque tantas vezes não tem nada ao nosso redor, Senhor, que nos dê sustentabilidade. Nós olhamos para as Tuas palavras, Pai. Eu sei que tantos dos meus irmãos que estão aqui conectados conosco, Pai, tem terrenos comprados, Senhor. Mas que por causa das crises, o mato foi crescendo, Pai, ele foi sendo esquecido. Traga a memória, Senhor. Eu sei que às vezes o teu sentimento é de dor e desistência. Eu sei que às vezes aquilo que vem ao seu coração, a única coisa que vem é: não tem mais jeito. Mas eu estou aqui para te dizer que nada é impossível para o nosso Deus. Nada é impossível. Não jogue os sonhos de Deus fora, querido. Não abandone aquilo que um dia foi verdade na sua vida. Não permita o diabo roubar aquilo que foi tão precioso. E esses dias o Senhor estava me lembrando daquela palavra de não dar pérolas aos porcos. E a gente sempre olha e olhou essa palavra no sentido assim: não fica dando para a pessoa que não quer, não fica entregando algo de valor para aquele que não valoriza. Mas sabe que Deus me trouxe? Que às vezes o Senhor depositou tantas coisas em nós, que são pedras preciosas para nós mesmos. E às vezes por causa das crises, a gente dá essas preciosidades para os porcos. A gente entrega de mão beijada as pedras preciosas, as palavras preciosas de Deus para nós, para os porcos. Não dê aos porcos aquilo que é precioso de Deus para você. Não jogue fora. Não abandone as suas convicções. Não abandone a certeza de que um dia tudo isso passará. Não abandone a certeza de que um dia você chegará lá. Não abandone os terrenos que Deus te deu, que você comprou por um alto preço de humilhação. Não jogue fora.
nós voltaremos. Nós voltaremos. Propriedades novamente serão compradas por prata, e escrituras serão assinadas e seladas diante de testemunhas no território de Benjamim, nos povoados ao redor de Jerusalém, na cidade de Judá, na cidade dos montes, porque eu restaurarei a sorte deles, declara o Senhor.